A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala nesse momento é o teu amigo, irmão Leandro. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo e falar da palavra de Deus. O nosso canal é para abençoar a tua vida, né? Aqui não tem vínculo com política e aqui nós não trazemos notícia para te entristecer. Hoje eu quero falar com vocês, né? Eu quero gravar esse vídeo a um dos meus seguidores, né? Um que é inscrito no meu canal. E ele escreveu se eu pudesse falar sobre o Apocalipse. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o livro do Apocalipse. Irmãos, o que eu quero falar com vocês, eu creio que você tem até dúvida, porque até quem tem conhecimento, teólogo, discute essa linha teológica. Eu quero falar hoje sobre a minha opinião, o que eu acho. Eu quero falar com vocês sobre a minha opinião, se a igreja ela vai passar pelo arrebatamento, se a igreja vai passar pela grande tribulação, ou se a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Meus amados e queridos irmãos, existe duas linhas teológicas que batem de frente uma com a outra, que é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Essas duas linhas teológicas, elas batem de frente. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo crê que a igreja ela não passará pela grande tribulação, e o pós-tribulacionismo crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, meus amados irmãos, eu quero falar o meu pensamento, né? Eu estudando a palavra, eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, talvez você desconcorda com a minha opinião. Você desconcordando ou não, isso não vai interferir na nossa salvação. A única coisa que eu quero falar com você, eu vou falar a minha opinião, o que eu acho, né? Se a igreja vai passar pela grande tribulação ou se ela será arrebatada antes. Eu vou falar para você a minha opinião, né? O que eu creio lendo a Bíblia. Mas eu quero falar para você é que nós temos que andar preparado. Nós temos que ser vigilantes. Se vai ser arrebatado antes ou depois, não importa. O importa é que Jesus falou que vai voltar. E nós temos que ser vigilantes à questão da vinda de Jesus. Eu quero falar minha opinião se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Irmãos, eu quero falar para vocês que eu defendo a posição pré-tribulacionismo. Que posição é essa? A Bíblia me mostra, a Bíblia me revela, né? Fala para mim, e eu estudando, me mostra que Jesus vai vir em duas fases. A primeira fase, né? Ele vai vir para a igreja que vai até ele nos ares, chamado o arrebatamento da igreja. Irmãos, a Bíblia fala conosco sobre o arrebatamento. Se você for pegar a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, 17, vai falar, meus amados e queridos irmãos, né, sobre o arrebatamento da igreja. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4,17, e nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Então, Paulo está falando para os crentes de Tessalonicenses, né? Falando que eles tinham que aguardar o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, meus irmãos, ninguém sabe quando vai ser. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios
1 Coríntios, meus amados e queridos irmãos, eu vou ler um texto com vocês que vai falar sobre o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Irmão, a Bíblia fala que Jesus vai voltar num abrir e piscar de olhos. No momento, num abrir e piscar de olhos. No arrebatamento da igreja, o nosso corpo será um corpo transformado, um corpo incorruptível. Vai ser uma transformação no momento e no abrir e piscar de olhos. Jesus pode voltar a qualquer momento. É por isso que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, a Bíblia vai falar que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem Jesus sabe o dia e a hora, mas unicamente o Pai. A Bíblia está dizendo para nós, irmão, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Sabe o que é isso? Fala que Jesus pode voltar a qualquer momento. Está falando de uma vinda iminente de Jesus a qualquer momento. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas ele vai voltar a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados. Irmãos, se você for pegar a tua Bíblia, no livro de João 14, versículo 3, Jesus falou para os discípulos, eu voltarei. Jesus está falando sobre o arrebatamento. Eu voltarei. Então, essa chama arde dentro do meu coração, porque nós temos a esperança que Jesus pode voltar a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Então, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia mostra para nós que todos os momentos, né, todos os instantes, todos os segundos, nós temos que estar preparados. A Bíblia vai dizer, né, em Mateus 24, versículo 46, bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achará ele servindo. A Bíblia fala sobre o servo prudente, fiel, que quando o Senhor vier, o Senhor quer encontrar o servo fiel, servindo a Ele. Irmãos, a Bíblia fala sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25 mostra sobre a importância da nossa vida espiritual. Mostra que cada um é responsável pela sua vida espiritual diante de Deus. O noivo falou, irmão, o noivo tardou. O noivo não falou quando ele ia voltar, mas quando ele voltou, aquelas 5 virgens tinham azeite na sua lamparina e tinha azeite na sua vasilha. E quando o noivo voltou, elas estavam preparadas para ir, né? O noivo, elas entraram para as bodas. Irmãos, ali nos mostra o arrebatamento da igreja. E a Bíblia fala também sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda, Jesus vai vir depois do arrebatamento. Jesus vai vir com a igreja. O arrebatamento, a igreja vai até Jesus para encontrar ele nos ares. A segunda vinda, Jesus vai descer com a igreja para estabelecer o teu reino messiânico nessa terra. A Bíblia fala que todo olho o verá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 vai dizer, né? Eis que veio com as nuvens e todo olho o verá. Então, vai existir 2 fases. A primeira fase chamada o arrebatamento. Está mostrando para nós que a igreja, o arrebatamento é para a igreja. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Tu acha que a igreja vai enfrentar as 7 taças da ira de Deus? Tu acha que a igreja vai enfrentar as 7 trombetas da ira de Deus, irmão? As 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus são para aqueles que se aliaram ao anticristo, a grande tribulação. Irmãos, é para os judeus. A grande tribulação não é
para a igreja. Tu pode ver que na parábola das 10 virgens, aquelas 5 que estavam preparadas, elas trouxeram azeite, né? Tinha azeite na lâmpada e tinha azeite na vasilha. O noivo veio e elas entraram para as bodas. As 5 virgens nécia louca foram comprar azeite. Quando ela voltou, elas não entraram. Por quê? Porque não estava preparado. O arrebatamento é para a igreja que está preparada. Aqueles que foram salvos, né, que estão preparados, serão arrebatados. A grande tribulação é para os judeus, não é para a igreja. Então a Bíblia fala que todo olho o verá. Irmão, a Bíblia fala que Zacarias, ele viu, né? A Bíblia fala que lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4, Zacarias vai falar: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Zacarias está falando que naquele dia, a segunda vinda de Jesus, Jesus ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Zacarias 14, versículo 2, meus irmãos. A Bíblia vai falar, né, sobre a segunda vinda de Jesus. A Bíblia fala em Mateus 24, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a tribo da terra se lamentarão. Toda a tribo da terra vão se lamentar. Irmãos, então, meus amados e queridos irmãos, a grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação é para os judeus. Jesus vai vir no arrebatamento, né? Uma forma invisível. A igreja vai até ele. E a grande tribulação, Jesus vai vir com a igreja para estabelecer o teu reino milenar aqui nessa terra, tá bom? Então fica com essa palavra. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Deus abençoe, fique na paz.